Amém. Glória! Pai do Senhor, irmãos. Tá dando para ouvir bem aí? Vou apanhar um pouco porque é a primeira vez que eu uso, amém? Não sou muito conhecido desse negócio. Aí queria ver com os irmãos se tá caindo bem aí o áudio. Aí manda ok, ou fala se tá baixo o som aí. Amém? Se tiver ok, os irmãos nos avisa. Nós vamos, né, fazer o culto domiciliar hoje, né, daqui para frente, porque, né, as nossas igrejas estão fechadas, as portas fechadas, nós temos que inovar nos cultos, né? Então nós estamos transmitindo aqui no Facebook da Igreja do Mapim e também no meu perfil pessoal do Fábio Ribeiro, amém? Então o tema do nosso culto domiciliar hoje, os irmãos estão dizendo que tá bom. Amém. Maravilha. Vamos nos voltar a Deus e retirar de nós o pior vírus, que é o pecado, né? Nós estamos nesse período aí, terrível, tribuloso. Vamos lá. Os irmãos estão aí, não saiam, amém? Vai ser muito interessante esse culto domiciliar. Aqueles que quiserem oração, vai fazendo pedido aí, no final nós vamos orar por vocês, amém? Vou mencionando o nome dos irmãos aí que tiverem aí online, que tiver pedindo oração. Deus abençoe todos os irmãos. Tem a Sabrina, tá online. Nosso irmão Cícero Givaldo. Vamos esperar mais pessoas entrar para começar, né? Nossa irmã Márcia Cambraia. Tá ótimo. A Sabrina, minha prima Paloma, tá assistindo. A irmã Angélica ali do Mapim, né? Aqui está ok. Irmão Antônio, irmão Antônio, Pai do Senhor, né? A irmã Márcia, amém. Deus abençoe todos vocês que estão aí online, né? O Juilson, Deus abençoa, né? A Vanessa Lopes, a Sabrina Dana, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês que estão aí assistindo. Nós iremos começar, meus irmãos, a mensagem de hoje. Você que está com a sua Bíblia em casa, abra comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 13 e 14. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14. Aleluia. Eu vou ler para os irmãos. Aleluia. Que diz desta maneira: olha a voz de Deus, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Aqui, meus irmãos, eu já começo falando aos irmãos da palavra de Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que a terra está passando por um período complicado. A terra está passando por um período complicado, onde muitos homens não estão entendendo o que está acontecendo, o povo não está entendendo o que está acontecendo. Mas nós que somos evangélicos, nós que servimos a Cristo, sabemos
que é o cumprimento da profecia bíblica. O cumprimento, meus irmãos, de que Jesus deixou no Mateus capítulo de número 24, que no fim dos tempos sobreveria uma da peste, era peste, doenças, fome, guerra e rumor de guerra. E Jesus ainda falou na sua palavra que não se assuste, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se nós formos ver, eu quero que os irmãos acompanhem comigo o que aconteceu até hoje. Quais foram as pestes nessas últimas décadas? Quais foram a peste terrível que chegou sobre nós? Isso vai servir, meus irmãos, para apoio e ajuda da nossa mensagem. Os irmãos que são da igreja do Mapim, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Que estão aí assistindo, os irmãos que não são do Mapim. Vamos lá, vai comentando aí sobre esse assunto. Meus irmãos, vamos nos voltar a Deus, porque o pior vírus da terra é o pecado. Eu achei que era o coronavírus, eu achei que era o vírus do ebola, eu achei que era aquele vírus da gripe aviária ou da gripe suína. O maior vírus, o pior vírus que nós temos que arrancar da nossa vida espiritual é o pecado. É uma epidemia o pecado, meus irmãos. É uma epidemia. E o Senhor Jesus está convidando cada um de nós para nos voltar a Ele. Ele está nos convidando a nos voltar com Ele. Vamos lá. Na década de 1970, teve um vírus terrível na África, chamado vírus ebola. Os irmãos estão lembrados? Os irmãos são mais antigos, não era dessa época, mas pela história. Vírus ebola. Foi um vírus terrível, meus irmãos, que atacou a África em 1970, retornando no 1990, no ano de 2000 e 2001. Ela foi capaz, meus irmãos, de contaminar 1.800 pessoas contaminadas no mundo por esse vírus, ali na África, melhor dizendo, da qual 1.200 pessoas vieram à morte. Também faz parte do cumprimento bíblico, naquele período. Já, meus irmãos, no ano de 2002 e 2003, apareceu aquela gripe chamada SARS. Ela é parecida com o coronavírus. 2002 e 2003. Ele é parecido com o coronavírus porque ele era um síndrome respiratória aguda grave, parecida. Foi capaz, meus irmãos, de afetar 8.400 pessoas no mundo, da qual 900 mortes foram registradas com esse mal chamado o mal dos SARS, no ano de 2002. Já no ano de 2005, teve a gripe aviária. Quem lembra da gripe aviária? Meus irmãos, a gripe aviária, ele tem o mesmo sintoma de uma gripe comum, só que bem mais forte. E ela foi capaz, meus irmãos, segundo a Organização Mundial de Saúde, 555 pessoas afetadas, 324 mortes. Vamos lá, eu estou trazendo para vocês aqui. E depois veio essa gripe mais famosa, porque é mais atual, chamada gripe suína, ano de 2009. Quem lembra? Ela foi considerada, meus irmãos, também uma pandemia mundial. Muitas pessoas, não chega a tanto como essa de agora. Mas ela foi capaz, meus irmãos, de atingir muita gente afetada com essa gripe suína. Ficou muito conhecida. Já, meus irmãos, no ano de 2014 a 2016, mais recente, vem aquele vírus chamado Zika vírus. Matou milhares de pessoas, morte mesmo, uma dengue. A dengue, meus irmãos, ela continua crescendo muito, não acabou, continua crescendo muito nos dias atuais. E sempre Jesus falando com o povo. Porque, meus irmãos, as guerras, os rumores de guerras,
As guerras e os rumores de guerras. Vai falando se tá bom aí, tá? Que eu tô lendo a mensagem seus aqui. Eu tô novo nisso aqui, eu tô apanhando. Meus irmãos, já foi previsto. E agora nós estamos no ano de 2020. Essa peste que nós estamos enfrentando, ela foi descoberta no ano de dezembro de 2019. A primeira pessoa afetada lá na China. Chamada hoje, meus irmãos, dessa peste, coronavírus. Era uma epidemia, agora é considerada uma pandemia. Terrível. Uma pandemia terrível. Se a gente for ver o que aconteceu na China, só do que tinha acontecido na China, a gente ficou assustado, alastrado. Se a gente for, meus irmãos, lá na Itália, país de primeiro mundo, pelas informações, somente um dia, ali naquele país morreu 600 pessoas em 24 horas, misericórdia. Em 24 horas, 600 e tantas pessoas. E todo mundo está desesperado, quem não é da igreja, está desesperado para voltar para a casa do Senhor. Nós abrimos o nosso templo durante essa semana de domingo. Foi muitas almas. Os crentes ficaram escondidos em casa, mas a igreja estava lotada de católico, procurando refúgio, procurando socorro, procurando alguma solução em Deus. Eles estavam procurando solução em Deus, procuravam as igrejas, muitas pessoas aceitou a Jesus, alguns crentes ficou escondido em casa. E o assunto mais comentado do momento é isso. Está fechando aeroporto, está fechando igreja, as igrejas estão tendo que se inovar, estão tendo que fazer culto familiar, e aí está a sua família reunida, você com a sua família reunida aí ouvindo esse culto. Muita gente, meus irmãos, estão arrancando o cabelo da cabeça, mas eu vim trazer uma palavra de Jesus Cristo. Quem é de Deus, ele ouve e aceita essa palavra, não precisa você se desesperar. Os anjos de Jesus Cristo estão acampando ao redor da tua casa para não deixar nenhum mal te suceder, para não deixar nenhuma praga chegar dentro da tua casa. Você confia nessa palavra de Jesus Cristo, você confia nessa palavra profética de Deus. Ele sabia, meus irmãos, que passaria tempos e viria peste terrível sobre a terra, por isso que ele deixou o Salmo 91 para deixar a gente refugiado, descansado, porque nós já somos filhos dele. E aquele que pediu socorro, Deus não vai deixar nenhum mal chegar. É tempo da gente pedir perdão a Deus. Realmente, meus irmãos, eu estou trazendo. O Senhor Jesus permitiu o coronavírus tomar conta da terra, para que a terra venha refletir qual é o pior vírus que existe: o pecado. Nós estamos trancados dentro da nossa casa para refletir. Porque nós temos o costume de jogar que a culpa desse vírus é o povo do mundo lá fora que estava zombando de Jesus Cristo. Nós temos a mania de jogar, meus irmãos, a culpa nas pessoas lá no mundo, mas às vezes Jesus Cristo, ele quer que nós, dentro da casa dele, que já conheçamos a palavra, muitas das vezes ele quer o conserto de nós que estamos lá dentro. Às vezes ele quer, meus irmãos, que nós olhemos para nós mesmos e refletimos nosso interior. Ele quer que nós refletimos diante dessa pandemia. Muita gente estava imaginando, se fosse a volta de Cristo eu não estava preparado. E Jesus quer que você raciocina nisso. Ninguém estava esperando essa pandemia, por isso que está tomando conta. A volta de Cristo vai ser assim também. Ele não vai avisar o dia e a hora. Eu falei sexta-feira no culto ali, quem estava reunido ouviu. Se nós estamos com medo, meus irmãos, de uma pandemia, uma coisa pequenininha. Uma coisa, meus irmãos, um vírus assim, desse tamanho, imagina quando cumprir a palavra profética do livro de Apocalipse, a qual foi aberto os 7 selos. No 7º selo foi aberta as 7 trombetas. E quando foi lançada a primeira trombeta, veio a primeira praga, veio a segunda praga, veio a terceira, e as pragas eram, meus irmãos, que as águas doces era contaminado e não tinha mais água doce para beber, 1/3 da parte da água doce. O espírito da morte tomou conta da população. Um demônio foi solto para
atormentar a terra, para atormentar os que conviviam aqui, que foi levantado essa legião de demônio. Imagina agora, meus irmãos, então, nas 7 taças da ira de Deus, uma taça pior do que o outro, que agora não contagia 1/3 da parte, não, contagia a população inteira. Então, muitas das vezes, se você está com medo de um vírus desse, um vírus pequenininho desse, imagina o medo que você vai ter, quando essas coisas do Apocalipse acontecer de verdade, uma peste pior do que o outro, uma consequência pior do que a outra. Já imaginou estar aqui na terra? Imaginou você estar aqui na terra? Jesus voltou, arrebatou a igreja dele, e você está aqui na terra, passar sede e não tem água para beber, que a água doce se tornou em sangue do mundo inteiro. Imaginou você estar aqui na terra e ser atormentado por 5 meses por legiões de demônios? Quem sentir de compartilhar esse vídeo pode ir compartilhando. Mais pessoas, tem 41 pessoas online. Meu Deus, quanta gente! Reflita aí, meus irmãos, essa pandemia é uma coisa aí, olha, que tranca a nossa respiração, está trazendo terror. Imagina agora no arrebatamento da igreja, antes disso acontecer. Uma pessoa está pilotando um avião, vamos supor que aquela pessoa é salva, aceitou a Jesus. Ele é arrebatado. Aquele avião vai sair desgovernado. E os passageiros que lá não foram salvos vai cair com o chão na terra. Que desastre vai ter na terra. O motorista do ônibus, ele é convertido em Deus, ele é arrebatado. E os passageiros do ônibus, o ônibus vai se desgovernar, o trânsito vai parar. Imagina um avião caindo sobre um prédio, matando os moradores, fogo, caos sobre a terra, terrível. Nem se compara com essa pequena pandemia. Isso aí é só para nós ter uma pequena noção do que é viver sem Deus, do que é viver longe da presença de Deus. É hora de você juntar a sua família, juntar a sua casa. É hora de você que ainda não aceitou a Jesus, aceitar Ele como seu Salvador. E você, a maioria que já aceitou, a maioria de vocês que já aceitou a Jesus Cristo, é hora de você refletir a tua vida espiritual, como que tá. Ah, eu sou crente, eu não vou ser atingido por essa peste não. Quem disse? Nós estamos aqui na terra sujeitos a tudo. A única coisa que Satanás não pode arrancar é a nossa salvação, se nós tiver ela. É por isso que Jesus ele falou que nós não devemos temer a morte, nós não devemos temer a peste. E tem gente temendo a peste, tem gente temendo a morte. Mas você que tem certeza da sua salvação, você tem que andar igual as virgens, preparado. Se me atingir, seja lá o que for, eu sei que eu vou para a glória. Agora, meus irmãos, quem não sabe, está com medo, ele fica desesperado, apavorado mesmo, porque ele sabe, aleluia, que não está preparado. Imagina, meus irmãos, imagina agora. Vamos supor que Jesus arrebatou a igreja, o povo ficou aqui, os noticiários. Vai anunciar uma tragédia atrás da outra. Vai anunciar que acabou a água potável na terra. Vai anunciar, aleluia, que a vegetação, a floresta, veio um fogo e consumiu a floresta, consumiu as plantações. Vai ter fome. Imagina você sob o domínio do anticristo e ele querendo colocar a marca da besta na palma da sua mão. O tempo de servir a Deus é agora. Vamos refletir. Olhe para você mesmo, arrepende de todos os seus pecados. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Vamos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, nos perdoa, tenha misericórdia da minha alma. Se por acaso, Senhor, eu não estou com a minha salvação garantida, me prepara, enche o meu vaso do teu azeite para estar preparado. Vamos eliminar da igreja. Vamos eliminar no meio da nossa família
o pior vírus, a pior pandemia que chama o pecado. Não vamos colocar, meus irmãos, muitas das vezes a culpa no mundo por isso que está acontecendo. Vamos olhar para nós mesmos e vamos refletir se nós também não somos culpados por isso. Por muitas das vezes blasfemar no nome de Jesus. Por muitas das vezes subir no altar sem preparação, sem santificação, no adultério, na fornicação. Vamos olhar para nós, vamos falar se nós não temos parte nesse erro, se nós não estamos mentindo, se nós não estamos levantando calúnia contra os outros, se nós não estamos lutando para ter cargo na igreja, e para ter cargo na igreja fica derrubando um ao outro. Vamos analisar se Jesus não está irado também com a igreja dele. Eu vi muita gente compartilhando o versículo que fala lá: esconda na sua casa, povo de Israel, e fique lá dentro até que passe a ira de Deus. Será que eu tenho despertado a ira de Deus? Será que você tem despertado a ira de Deus? Será que a igreja de Jesus Cristo tem despertado a ira de Deus? Porque toda vez que você ofende o irmão, o seu próximo, você está irando a Deus. Toda vez que você briga por uma posição e um cargo na igreja, você está irando a Deus. Toda vez que você desobedece o seu superior, o seu pastor, alguém que está acima sobre a sua autoridade, você está irando o coração de Deus. Não é só o mundo, não. Essa pandemia é para nós refletirmos. Jesus quer o conserto da terra. Vamos arrancar de nós essa pior pandemia, o pior vírus. Se põe no lugar de Deus. Se põe no lugar de Deus. Imagina todos os dias Deus ter que suportar e ter que receber louvor de nós muitas das vezes despreparados. Deus tem que suportar ver o altar dele sendo contaminado cada vez mais, as igrejas abrindo portas, as igrejas escancarando as portas, dizendo não tem problema isso, não tem problema aquilo, não tem problema aquilo outro. Se enquadrando cada vez mais com o mundo, se enquadrando cada vez mais com as coisas lá de fora. E aquilo que era pecado antes, hoje em dia a gente sempre fala, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma vaidadezinha aqui, não tem nada a ver, aleluia, uma mentirinha ali, não tem nada a ver, uma fofoquinha ali, não tem nada a ver, eu caluniar uma pessoa ali, a pessoa não está vendo, eu estou fazendo escondido, a pessoa não está vendo, Deus está vendo, e aí? Aí na hora da crise, na hora da pandemia, você quer levantar o rosto para o céu e falar: Deus, misericórdia, protege a minha família. Salmo 91 fala que se nós estivermos dentro da nossa tenda, nem o mal sucederá, nem praga alguma vai chegar na nossa tenda. Mas se você for ler lá mais em cima, você tem que ver que você tem que estar escondido debaixo do esconderijo, debaixo das asas do Altíssimo. Ou seja, você tem que estar com a sua vida ligada em Deus de verdade. Se você estiver ligado com sua vida em Deus de verdade, eu garanto para você, Deus não vai deixar essa peste tomar conta da tua vida. Não vai deixar, não vai permitir. Mas se nós estivermos em falha com Ele, é bom a gente se arrepender. É bom a gente pedir perdão. Vamos eliminar. Analise com frágil a sua vida. Um negócio invisível é capaz de derrubar a gente no chão. Prevenção faz parte, sim. Lavar a mão com álcool em gel faz parte, sim. Limpar a casa, não receber visita faz parte, sim. Mas a maior proteção vem lá de cima. Se você fizer todas essas coisas, mas não dobrar o seu joelho e orar pedindo proteção de Deus, você está deixando de usar a das maiores proteções. Você vai estar deixando de usar uma das maiores proteções. Dobra o seu joelho. É melhor do que álcool em gel. Dobra o seu joelho, pede perdão dos seus pecados. É melhor do que uma máscara no seu rosto.
Porque muitas das vezes você pode estar se prevenindo disso, mas a vida pega você de surpresa de uma outra maneira. E Deus, Ele não quer livrar a nossa vida somente da pandemia, do coronavírus, não. Deus quer nos livrar da mão de Satanás. Deus quer nos livrar da morte. Deus quer nos livrar dos acidentes. Deus quer nos livrar dos assaltos, porque essas coisas continuam na terra. Mas o melhor de tudo, Deus quer sarar o seu coração. Diga amém aqueles que querem que Deus sare o seu coração. Esse vírus, ele não está só no mundo não, já entrou na igreja. O vírus do pecado. A gente não para analisar o como esse vírus tomou conta da igreja. E a gente não tem mais chorado. Os pastores têm aceitado para a igreja viver cheia, lotado, têm aceitado vários tipos de pecado e não têm tratado o coração das pessoas. Esse vírus é invisível, ninguém vê, ninguém enxerga, mas está aí há muito tempo e ninguém toma prevenção para acabar com isso. Ninguém dobra o joelho para falar: Senhor, arranca esse vírus do meio da igreja, arranca essa vaidade do meio da igreja, arranca esse mal do meio da igreja, arranca essa peste do meio da igreja. Já parou para imaginar? Esse é o pior vírus. É o pior vírus. Esse período que a igreja vai estar de portas fechadas. Você não tem que ficar de braços cruzados só preocupado com essa peste, não. Você tem que fazer algum trabalho para Jesus Cristo, tem que pregar a palavra dele, você tem que falar para sua família: olha aí os sinais, Jesus está vindo, e agora você acredita. Você tem que tratar o seu coração falando: Senhor, que quando essa peste passar eu vou ser mais fiel na igreja, eu vou louvar mais o teu nome, eu vou fazer de tudo para pregar mais a tua palavra, para enviar o povo para tua casa. Hoje ninguém pode ir para a igreja, mas eu quero ver a minha congregação entupida de gente, lotada de gente, cheia de gente. Você falar para si mesmo: Senhor, eu não vou mais brigar por posição, por cargo, eu não vou servir ao Senhor por causa de cargo ou posição nenhum, eu vou servir ao Senhor porque o Senhor me amou primeiro, que o Senhor morreu na cruz, não importa cargo para mim, não importa a posição que eu exerço, o importante é que eu quero ganhar almas. O importante é que eu quero ganhar almas. Quando você pensa dessa maneira, você pode perceber, a inveja cresce contra a tua vida. Você pode perceber, a obra da sua mão cresce, porque Deus aprova o seu trabalho. Você pode perceber que quando você fala dessa maneira, Deus coloca você em lugares que muitos queriam estar, mas Ele coloca você por causa da humildade do seu coração. Aí muitos vão querer te derrubar, vão falar que você está soberbo, vão falar que você está se exaltando, vão falar que você não é nada disso. É a humildade do teu coração que está fazendo Deus te elevar nas alturas, você subir as escadas celestiais, porque Deus ama os humildes, abate o soberbo mesmo. O soberbo ele pode crescer na mão do homem, mas os humildes crescem na mão de Deus. Você que está preocupado com esse vírus, se preocupe agora com a sua salvação. Jesus pode voltar hoje. Infelizmente, muita gente vai lá na igreja, vai bater lá na porta da igreja Deus é Amor, porque ainda é uma igreja de doutrina. A porta vai estar fechada. E aí? A porta vai estar fechada. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 loucas, 5 prudentes. As prudentes estavam preparadas, o noivo veio. Quem sabe as prudentes estavam na casa delas, mas estavam preparadas. O noivo veio, ela subiu. Eu preguei ontem lá no Mapinha, eu falei sobre isso. Que as loucas, as nécias, foram procurar com as prudentes os azeites, e as prudentes falaram: eu não posso vender para vocês, eu não posso, porque senão eu vou ficar sem. O que é meu, o que é seu você vai buscar lá, vai lá comprar.
Ide ao que vende. Quem vende esse azeite é a igreja. Quem vende esse azeite é a igreja. Quem não gosta de ir na igreja não tem azeite no vaso dele. Tem que gostar de ir para a igreja. Só que nesse momento a igreja está com a porta fechada. Eu falo templo, né? Que a igreja é cada um de nós. É modo de dizer. Mas o templo vai estar com as portas fechadas. Quando o templo tiver com as portas fechadas, eles vão ficar desesperados. Tem um monte de gente mandando mensagem para mim, falando: por que fechou a porta da igreja? A igreja ficou mais de não sei quantas décadas e anos com as portas abertas, ninguém procurava. Agora, na hora do aperto, estão procurando e está com a porta fechada. E agora? E se Jesus voltar agora? Se Jesus voltar agora, hein? A venda do azeite está fechada. As portas para vocês se humilhar está fechada. Mas Jesus te dá uma chance. Você pode aceitar Ele aí aonde você está. Você pode aceitar Jesus aí aonde você está agora. Entregar sua vida a Ele aí. Mas aquelas loucas voltaram para casa desesperadas. Elas foram correndo para os prudentes para falar para elas: ó, eu fui comprar, mas estava fechada as portas, eu não encontrei a porta aberta, e agora? Na mesma hora, o noivo apareceu no céu, nas nuvens, arrebatou as prudentes e falou: se prepara aí, vem o esposo, e chegou, e elas subiram. Aquelas que não acharam azeite foram procurar, mas não achou mais, voltaram desesperados, mas já era tarde demais. Já era tarde demais. Aí, meus irmãos, a voz que eles ouviram é: aparta de mim, porque eu não te conheço. Você teve várias chances e desperdiçou todas elas. Você teve várias oportunidades, desperdiçou todas elas. Essas virgens são os que estão na igreja. Olha, você estava na minha igreja, mas você perdeu o seu tempo brigando por cargo. Você perdeu o seu tempo comparando o seu louvor com o louvor da irmã do lado, dizendo que seu louvor é melhor do que o dela. Enquanto ela adorava eu de coração, você adorava de soberba. Do que adiantou? Você pregava a minha palavra para se amostrar e zombava do irmão que não sabia pregar a palavra. E agora? E agora? O único que pode nos entregar a chance de nós aceitar Ele como Salvador é Jesus Cristo. Você ainda tem chance. Mas hoje à meia-noite Ele pode voltar. À meia-noite eles podem voltar. Você que é ligado na tecnologia da ciência, você já viu que o cientista já está prevendo o fim do mundo, dizendo que falta alguns segundos para o mundo acabar. O relógio científico, o relógio do fim do mundo. Até eles. E Jesus também estava dizendo na palavra dele que quando acontecer esses sinais, não passará essa geração. Não passará essa geração. O que pode acontecer depois que esse vírus acabar? Depois que a igreja voltar a abrir as suas portas de novo, o que pode acontecer? Será que os que estão desesperados agora, querendo aceitar Jesus, será que eles vão estar lembrando de Deus quando isso acabar? Será que você vai se arrepender desse pecado? Você vai tirar, aleluia, a igreja vai conseguir arrancar esse vírus, esse mal que chama pecado do meio dela? Será que nós vamos conseguir arrancar a vaidade do nosso coração, o orgulho do nosso coração, a soberba do nosso coração, o eu do nosso coração? Ou você é daqueles que fala: eu só prego enquanto eu sou pastor. Depois que eu deixar de ser pastor, não vou mais pregar. Ou você é daquele: eu só vou no ciclo de oração enquanto eu estou à frente do ciclo de oração. Quando eu não estiver mais à frente do ciclo de oração, não vou mais para o ciclo de oração. Eu louvo enquanto eu estou à frente do grupo de louvor. Só que depois que eu sair, eu não vou louvar mais. É desse jeito que nós temos que servir a Deus? É desse jeito que nós estamos mostrando que amamos Jesus Cristo? Não adianta procurar Ele na hora do aperto.
Temos que procurar Ele na hora da paz, na hora que está tudo bom. O nosso socorro vem dele para sempre. Vamos arrancar do meio da igreja esse vírus, esse mal. Vamos voltar para Deus. Deus está dando uma chance de nós voltarmos para Ele. Orar de madrugada. Chamar a família mais perto. Perguntaram para mim, é errado eu ficar em casa? Deus vai me castigar por isso? Não, Deus não vai te castigar por isso. Muito pelo contrário, Deus vai estruturar a tua família. Deus vai estruturar a tua casa. Quem sabe Deus vai voltar a união do seu marido para você. Só que não fica perdido no WhatsApp, Facebook, televisão. Arranca essas coisas e volte mais para sua família, para sua casa, em oração, jejum, santificação, reflexão. Reflita. Um vírus foi capaz de parar tudo, o mundo. Então, todo lugar que você vai aí está em quarentena. Aqui no Brasil começou. A realidade chegou aqui no Brasil. Aquele que não acredita em Deus está passando a ter temor de Deus. Sabia disso? Aquele que levava as coisas de Deus à brincadeira está ficando com medo. E fica com medo mesmo, porque a mão de Deus é poderoso. Deus não é só amor não, Deus é justiça também. Toma cuidado. Deus não é somente misericórdia, Ele é juízo. Quando nós zombamos dele, Ele não deixa isso por acaso. Podemos zombar do homem, mas de Deus nunca. Porque o mal dele chega, a ira dele chega. Eu pergunto para você, o que você tem feito para ganhar sua família para Ele? Aproveita agora. Jesus permitiu isso, meus irmãos, para que nós tenhamos mais autoridade para pregar sobre a vinda dele. Quem sabe essa autoridade estava saindo de nós, mas hoje, com esse vírus, nós podemos, aleluia, falar com toda a autoridade, seja para quem for. Isso aí é sinal de Deus, sinal que ele está voltando, que está na Bíblia, é profecia. Jesus está entregando autoridade para nós pregar sobre isso, porque essa autoridade estava saindo da igreja, porque o povo já não estava mais acreditando. Mas agora eles estão vendo que isso é mais fácil de acontecer. Jesus está entregando essa autoridade para você falar para sua família através desses sinais. Não é colocar o medo neles não, mas é falar a realidade da coisa, do que está acontecendo, para dizer para eles, arranca essa epidemia, porque você não está com o coronavírus, você não pegou a gripe aviária, você não pegou a gripe suína, você não pegou o vírus do ebola, mas quem sabe você pegou o vírus do pecado. Tá contaminado, tá cheio. Tá cheio. Você falou mal de alguém, já pegou o vírus. Desejou mal para alguém, já pegou o vírus. Viu alguém necessitado e ocultou ajuda, pegou o vírus. Viu alguém que precisa de um sacolão, de um arroz, de um feijão, de uma visita, um doente, e aleluia, você teve oportunidade, mas não foi, pegou o vírus. Viu como é contagioso? Viu como é contagioso? Vírus do pecado. Isso não é bom não, isso é ruim, isso é péssimo. Isso é péssimo, isso é ruim. O vírus do pecado é coisa terrível e muitos de nós estamos contaminados. Aí você fala para mim, eu quero ser sarado. O que eu faço para ser sarado desse vírus? É facinho. O remédio é joelho no chão, joelho no chão. Quando você dobrar o seu joelho e falar, Deus, perdoa os meus pecados, esse vírus não vai ter poder sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre a sua alma. Porque, aleluia, o sintoma dela, meus irmãos, desse vírus é o abismo, é o inferno, é a perdição. Esse é o lugar que esse vírus vai nos levar. Mas quando você está imune desse vírus, você está perto de Deus. Quando você está imune desse vírus, quando você está
imune desse vírus. Você pode orar pelo enfermo, ele é curado. Você pode impor a mão sobre o paralítico, ele anda. Você pode, aleluia, anunciar a palavra, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Tem conversão de alma, as pessoas têm temor na palavra que sai da tua boca, porque a partir do momento que você não está com esse vírus do pecado na sua vida, o Espírito Santo trabalha enquanto você fala. Tem gente que fala, o pior vírus é esse que nós estamos enfrentando agora. Não, o pior vírus foi o ebola. Não, o pior vírus foi a doença da peste negra. O pior vírus é esse, pecado. Porque muita gente entra nela e não consegue sair mais. Muita gente entra nela e não consegue sair mais. É difícil, não é? Mas tem um remédio poderoso: oração e jejum, consagração, arrependimento de verdade. Eu tenho uma palavra para você que ainda não aceitou a Jesus. Eu tenho uma palavra para você que aceitou a Jesus, mas ainda não desceu as águas. Desce as águas. Se você ficar abreviando, se você ficar adiando o dia de descer as águas, isso não é bom, isso não é bom. Deus quer que nós nos arrependemos, porque toda vez que nós, aleluia, deixamos para lá o que podemos fazer hoje, é como se a gente estivesse dizendo para Deus: Deus, eu não consegui abandonar a vaidade ainda, eu não consegui abandonar o orgulho ainda, eu não consegui abandonar a mentira ainda, eu não consegui abandonar essas coisas ainda, e por isso eu não batizei. Jesus não quer isso. Jesus quer arrependimento, Jesus quer conversão, Jesus quer esforço. Se você não se esforçar, você não consegue sair desse vírus mesmo, não consegue. É igual uma pessoa quando faz a dieta para emagrecer. Para ela emagrecer, ela tem que seguir a risca, senão não vai. Para descer as águas é a mesma coisa, você tem que querer. Aceitar a Cristo é o primeiro passo. Para muitos é difícil, mas é o passo mais fácil de dar. O passo mais difícil, meus irmãos, é o de descer as águas. Porque o inimigo luta, Satanás luta. Porque quando você desce as águas, esse vírus do pecado que tomava conta na tua vida, ela fica limpa na hora. Deus, ele deixa a sua veste branca, sem mancha nenhuma, veste branquinha, e se ele voltar, você sobe na hora. Não vamos preocupar com o que tem aqui no mundo, não. Não vamos nos preocupar com o que tem aqui no mundo, não. Vamos nos preocupar com a nossa salvação. Vamos nos preocupar com a salvação. Se Cristo voltar agora, você sobe. Porque você não se importou com as coisas aqui do mundo. Você não se importou com o que passa na mídia da televisão. Você não se importou com o que os seus colegas da escola falam para você, que você deve aproveitar mais a juventude. Isso aí é palavra maligna de Satanás para atingir os jovens. Eu já passei muito por isso, de gente falar que tinha que aproveitar. Tinha que ir com eles em festas, tinha que ir com eles não sei na onde. Às vezes era até jovem da igreja mesmo, que não era muito consertado, fazia convites malignos. E a gente suportou tudo isso por amor a Jesus Cristo. Você tem que negar a si mesmo, renunciar de verdade. E descer as águas enquanto há tempo, e ser um membro. Não é apenas ser um membro da igreja não, de banco, mas quem sabe ser levantado como obreiro, como obreira, como pregador da palavra. E quem sabe Deus te exaltar e te levar por grandes e vários lugares que você nem imagina. Só porque você reconheceu Ele como Salvador da tua vida. Olha como Ele trabalha. Tem pessoas que Deus demora para trabalhar, mas tem pessoas que Deus tem um chamado tão grande na vida dele, que não dura nem um mês. Ele já é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Assim como foi Saulo. Ele não era de Deus. Ele perseguiu o povo de Deus. Mas Deus falou: não, esse aí é um vaso escolhido para mim. Ele é um vaso escolhido para mim, eu vou levantar ele.
E meus irmãos, quando Deus levantou ele do jeito que Deus queria, por mais que tocou, aleluia, na visão dele para mostrar a grandeza do poder dele, quem sabe Deus tem que fazer isso com muitas pessoas. Mas ele recebeu, aleluia, uma palavra do próprio Jesus Cristo, concluindo o chamado na vida dele, e usou um sacerdote, um profeta, para ir na casa dele e ungir ele como apóstolo. Ele foi ungido apóstolo. Naquele mesmo momento ele começou a fazer a obra de Deus e foi um dos maiores apóstolos da palavra sagrada. Não demorou para Deus usar o apóstolo Paulo de uma maneira gloriosa. Se você entregar sua vida para Cristo, não vai demorar muito para Deus te honrar, te exaltar. Você pode perceber que quando você entregar sua vida para Cristo, quando chegar uma peste pior do que essa, o assunto na sua boca não vai ser essa peste. O assunto na sua boca vai ser Jesus Cristo, porque você vai estar cheio de Jesus para oferecer para o povo. Você vai estar cheio de Jesus para oferecer para a humanidade. E quando você está cheio de Jesus Cristo para oferecer para a humanidade, você nem olha para essas crises, porque você vê que o seu Deus é maior do que todas essas crises. Você vê que o poder de Deus é maior. Se Ele permitiu essa crise chegar, Ele permite tirar. Porque, meus irmãos, esse negócio, essa gripe aí, é permissão de Deus. Quando Deus falar basta, acabou. Quando Deus falar, eu quero que continue para tratar a terra, vai continuar. Mas uma coisa eu sei, o meu Deus é maior do que essa peste do coronavírus. O nosso Deus é maior do que essa peste. Quem tem a promessa de Deus, olha aqui, fica dentro da tua casa. Faça o melhor de Jesus dentro da sua casa. Pode fazer o melhor de Jesus dentro da sua casa. Não espalhe terror no coração do povo, não. Espalhe Jesus. Não espalha que o coronavírus pode matar, o coronavírus vai acabar. Espalha Jesus. Diga dessa maneira, aleluia, o vírus ele pode acabar com a sua saúde, mas não pode tirar a sua salvação. O vírus ele pode acabar, até tirar a sua vida, mas não pode tirar a sua salvação, porque a sua salvação está na mão de Jesus Cristo. Quero convidar todos vocês para orar nesse momento. Dobra o seu joelho aí na sua casa. Tem 30 pessoas online agora. 32 pessoas online agora. 33 pessoas online agora. Ô glória! Eu convido a vocês, meus irmãos. Dobra o seu joelho aí. E juntamente comigo vamos fazer essa oração aqui agora. Quem tem fé. Eu não vou dobrar o meu joelho, mas eu vou fechar os meus olhos. E eu creio que Jesus Cristo vai nos visitar, vai visitar a sua casa, a sua família. Você que está aí sentado com a sua família, ou está aí sozinho, não importa. Jesus vai enviar os anjos aí dentro da tua casa, vai ungir a porta da tua casa e o mal não vai mais entrar aí dentro. Nós vamos fazer oração dizendo: Jesus, arranca esse vírus de mim. O vírus do pecado. Arranca o vírus do pecado do meu coração. Diga para Jesus: Jesus, eu tenho medo, o meu maior temor, o meu maior medo é esse vírus, o pecado. E eu sei que eu já estou afetado por ele, a humanidade está afetada, a igreja inteira está afetada, mas arranca de mim isso e purifica as minhas vestes. Feche seus olhos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Eu te apresento, Senhor, a vida de todos que estão em oração agora. Pedi, Senhor, que o Senhor arranque essa peste espiritual que é o pecado. Tem afetado a igreja, tem afetado os pastores, tem afetado os obreiros, tem afetado os membros. Arranca, Senhor, dos nossos corações o orgulho, o eu, a vaidade. Arranca, Senhor, dos nossos corações a soberba. Arranca, Senhor, dos nossos corações
É o vírus que nós mais tememos, Senhor. É o vírus que mais deve ser comentado nas igrejas. Queremos, Senhor, nos voltar para Ti e pedir que o Senhor retira de nós o pior vírus que existe, que é o pecado. Retira de nós esse pior vírus contagioso. Porque quando o pecado ele começa a se tornar normal, todo mundo faz e todo mundo acha que é normal. Assim como Davi disse, Senhor, permita que tudo aconteça comigo, mas não permita que a Tua presença saia de mim. Permita, Senhor. Se Davi vivesse nesse tempo, ele iria dizer, permita. Pode até permitir que essa peste tome conta de mim. Pode até permitir que eu seja atingido por esse corona. Se fosse no tempo de hoje, ele diria, só não afasta a Tua presença de mim. Só não afasta a Tua presença de mim. E todos os irmãos digam amém. Glória a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que compartilhou, que estava aqui conosco. Estou vendo aqui várias mensagens. Meu Deus, não dá de ler todos. Amém. Jesus, o irmão Graciano, né? Deixa eu ver aqui os irmãos. A Sabrina enviou umas imagens de choro. A Jéssica concordando com o que eu estava dizendo. A irmã Márcia dizendo glória a Deus. Graciano, eu nunca chorei tanto na minha vida depois de tudo isso. Deus toca em mim, eu sei que eu tenho culpa, mas Deus conhece meu coração. Amém. Deus vai dar a vitória, irmã Fátima. Foi muito difícil quando soube que estava abrindo o último culto até segunda ordem. Meu coração doeu. Irmã Fátima, meu coração doeu, foi mais em mim. Acostumado a ir na igreja todo dia, né? E eu havia falado, né, que enquanto a justiça permitisse, eu continuaria com a igreja aberta. Se a justiça permitisse, pelo menos não ter culto, ficaria lá, atendendo ao povo, e se chegasse alguém querendo aceitar Jesus, eu colocaria a mão nela e oraria por ela aceitar Jesus, porque é nesse período que o povo está procurando a igreja. Mas a igreja está com a porta fechada e não podemos abrir. Não podemos abrir. Felipe Ferraz, né? Ele é um amigo longe meu, está dizendo, eita glória, meu amigão abençoado, Deus abençoa. Aleluia, irmão Antônio, né? Dizendo glória a Deus. Maravilha. A Jéssica dizendo Deus de mistério. A irmã Creuza, né? Comentando maravilha Jesus. O povo está todo admirado com a mensagem. Que essa mensagem, ela continua, né? Falando com vocês. A Jéssica está dizendo, queria casar hoje se pudesse. Deus proverá, irmã Jéssica. Confie em Deus. Você vai conseguir em nome de Jesus, vai descer as águas. Assim que for permitido, né? Por enquanto, né? A Santa Ceia nós não podemos participar, né? Deus sabe o que faz, né? Os irmãos estão batendo papo, conversando aqui. Muita gente. Até o pastor Marival está online. Meu Deus, que bênção, né? Deus abençoa, né? Nosso irmão Lucas dizendo glória, a irmã Rosiane também dizendo amém, dizendo que tá lindo. E a irmã Leneuda também dizendo glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Que essa mensagem toque no seu coração. Realmente, meus irmãos, a porta da nossa igreja, Ministério Deus e Amor, do estado de Mato Grosso, decretou fechamento de portas hoje, né? A partir do dia 21, todas as portas fechadas. Fica dentro da sua casa. Faça esse tratamento espiritual que eu falei para vocês, de curar o pior vírus que é o nosso pecado. O Senhor permitiu isso, não para nós ficar com o braço cruzado, mas para nós orar dentro de casa. Eu não vou questionar, não vou reclamar a decisão das autoridades. O
porque eles fizeram isso. Porque Deus sabe o que faz. Às vezes a nossa teimosia faz a gente também acabar contraindo as pragas malignas de Deus. Mas a igreja não é o templo, a igreja sou eu e você. Satanás achou que iria calar nossa voz, mas olha quanta pessoa online aí ouvindo a palavra. E eu creio que essas pessoas vão estar aqui na terça e na quinta também, no horário das 8 horas, para ouvir todos os dias esta mensagem, esta palavra, com cada dia com um tema diferenciado aqui na página da igreja Deus é Amor do Mapim, também lá no meu perfil do Facebook. Deus abençoe cada um dos irmãos que acompanharam aí, né? Quando surgir novas notícias referente à igreja, em abrir as portas da igreja, nós informaremos aos irmãos, né? Estamos aí obedecendo a norma do poder público, também a norma da diretoria da nossa igreja, do nosso ministério, né? Mas nós estamos aqui, enquanto isso, fazendo esses cultos nos lares, reunindo a família. Você pode fazer também, entendeu? Faça a diferença enquanto você pode. Não vamos questionar, amém? Não vamos. Eu sei que a irmã Fátima ficou triste. Quem ficou triste aí? Se tiver alguém que ficou mais triste que eu, meu Deus. Mas foi um susto. Isso nunca aconteceu no mundo. Nunca. Nós não estávamos preparados para isso. As igrejas estão tudo se adaptando. Podemos dizer, entre aspas, que vai virar costume, vai virar algo normal. Culto gospel online. Vai virar normal. Muitas igrejas vão fazer. É o único jeito de a gente buscar Jesus agora. Pelas redes sociais. Amém, meus irmãos? Então Deus abençoe cada um de vocês. No próximo dia nós estaremos aqui, né? Qualquer coisa, se nós for fazer campanha de oração, eu aviso os irmãos. Se nós for fazer campanha pelas madrugadas, eu aviso aos irmãos. Mas nós estaremos aqui para tirar sempre a dúvida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz do Senhor Jesus.